Então tá aí, ó. Questão 50. Nada 15.3. Que diz assim: calcula a integral trocando a ordem de integração. Então lá o estudo já dá logo o caminho, né? É para trocar mesmo. Mas se não falasse nada, né? Se fosse uma questão em outro contexto, você encontrou isso aqui lá numa questão da física, e como é que você faz isso aqui? Se você for resolver do jeito que está, você vai integrar primeiro com relação a x. Você vai ter que integrar cosseno de x ao quadrado. E cosseno de x ao quadrado, integral de cosseno de x ao quadrado, não existe primitiva. Tá? Não existe resposta. Não existe uma função que derivando eu encontre cosseno de x ao quadrado. Tá? Então, assim, existem várias funções que não são integráveis. Elas não possuem primitiva. Professor, como é que eu acho, então, um valor de uma integral como essa? Não acho, deixa indicado. Ou se for uma integral definida, por exemplo, de 0 a π, aí existem técnicas de cálculo numérico, né? A pessoa vai calculando até a expressão convergir para um valor. Mas resolver essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, achando a primitiva, jogando o limite final, menos limite inicial, não rola. Tá? Cosseno x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, ou x a qualquer número aqui inteiro. Então, realmente, mesmo se não falasse nada, nessa ordem aqui, não vai rolar. Então, a gente vai ter que inverter. Ok? Então, o primeiro passo é isso. Você perceber que não há outra possibilidade, a não ser inverter a ordem. Tá? Agora, vamos na prática. Agora, como inverter a ordem? Aqui o problema está dx dy. Você vai escrever uma integral dupla. A função vai alterar? Não, a função é a mesma, tá? Cosseno de x ao quadrado. O que era dx dy, agora vai ser dy dx. Tá? Mas o problema aqui, os 4 limites não são constantes. Ó. Esse limite aqui não é constante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a região de integração, que se refere, vou chamar aqui de região D, essa região não é um retângulo. Se fosse os 4 limites constantes, seria um retângulo. Era só você inverter aqui. Tá? Passar o de dentro para fora e de fora para dentro. Mas não são os 4 constantes. Então, se você inverter aqui, vai vir um y aqui para a última, de fora. E isso, se eu deixar indicado, lá no final das contas, a minha resposta vai ficar uma expressão em y. Então, como é que você inverte? Você vai inverter fazendo o esboço da região e mudando o jeito de descrever a região. Tá? Então, aqui, ó, quem bolou essa questão descreveu a região D assim, ó, o x está variando de quanto até quanto. O y está variando de quanto até quanto. A descrição original. O x está variando de y até raiz de π. E o x está variando de y até raiz de π. E o y está variando de 0 até raiz de π. A raiz de π aqui é uma constante. Tá? Bom, como é que fica o gráfico dessa expressão? Esse sistema todo, né, de inequações. Só de olhar aqui a descrição, você pode falar que essa região ela foi enquadrada dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal? Fala para mim. Pode falar ou pode escrever aqui no chat, tanto faz. O que você acha? Só pela descrição aqui, ó. Olhando que y está variando de 0 até π e x variando de y até raiz de π. Essa região foi descrita aqui na descrição original dela. Ela foi enquadrada dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal? O que você acha? Acho que é horizontal. Tá certo. Por que você acha que é horizontal? Tá certo, é horizontal mesmo. Agora por quê? Por causa do Y, que ele está se repetindo ali, quer dizer, eu imagino 2 tarjazinhas assim horizontais. O X aqui, que
você olhar, ele tem limites constantes. O x tem um limite constante e o outro está variado. Tá? Então, x igual a constante, por exemplo, x igual a zero é uma reta horizontal. A outra constante aqui, outro limite, o limite inferior é y igual a zero. O limite superior é y igual a raiz de π. Então, eu não sei de cabeça quanto que vale raiz de π, mas eu sei que é um valor maior do que zero. Tá? Então, está aqui acima da reta y igual a zero. Então, a reta y igual a raiz de π também é uma reta horizontal. Y igual a qualquer constante é uma reta horizontal. Y igual a zero, corta aqui o y no zero. Y igual a raiz de π, corta o y em qual nível? No nível raiz de π. Seja esse valor, o que for. Não sei de cabeça, eu não sei, né? Tem que, posso até jogar na calculadora ali, tem uma estimativa. Valor aproximado. Mas vou deixar indicado. Raiz de π, tá? Vou lá. Raiz de π. Tá? Então a região está nessa faixa aqui. Mas ela está aberta ainda. Ela está aberta à direita e está aberta à esquerda. Quem é o limite à esquerda? É o inferior de x. No caso aqui é a identidade. Então vou fazer a identidade. Ó. Y igual a x, que é o limite aqui, o mínimo, é o limite inferior. Isso quer dizer que a minha região é da identidade para frente ou é da identidade para trás? Ou melhor, é da identidade para a direita ou a minha região é da identidade para a esquerda? Para a direita. Para a direita. Tá certo? Muito bem. Por que é para a direita? Porque a expressão aqui, ó, a identidade é o limite mínimo. Ou seja, ela é o limite mínimo na orientação de x. Então a minha região é dela para frente, né? Para cima, no caso aqui para a direita. Mas ela vai até quanto? Vai até essa constante. O limite máximo é x igual a uma constante. E x igual a uma constante é uma reta vertical. É uma reta vertical que vai passar aqui. O valor raiz de π. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que é uma constante. Tá? Aqui eu tenho uma reta. X igual a raiz de π. Então, cadê a região D? Que está dentro dessa faixa. E está limitado inferiormente pela identidade e superiormente pela reta vertical. A região é essa aqui. Tá? Então você pega a descrição original, posso até descrever aqui de novo, né, para dar um destaque, e faça o gráfico da região. Ok? Então vê se tem alguma dúvida, gente, com relação a fazer o gráfico de uma região plana. Né, uma região como essa. Fala para mim, sem dúvida, pode falar, ou coloca ali no... Fala para mim ali no chat, só para mim ter uma resposta de vocês. Tá ok até aí? Por mim tá de boa. Até aqui tá. Beleza. Então, por que eu fiz isso? Porque eu quero descrever a região de forma diferente. A descrição original tinha y com limites constantes. E o y estava no final. Agora, meu objetivo é escrever x com limites constantes, porque o x vai ficar agora aqui no final. Ok? Então, o que quer dizer escrever a região com x com limites constantes? É olhar para a região e traçar aqui uma faixa vertical, porque x igual a constante define retas verticais. Você consegue falar para mim aqui duas retas verticais que limitam essa região, né, que cobrem essa região? Define uma faixa que cobre essa região. Y a raiz de π? Não, eu quero duas retas verticais. Por exemplo, x igual a... Y. Não, x igual a y é a identidade. Eu quero reta vertical. A identidade não é vertical, ela é inclinada. É x igual a zero. É, x0. Então, x igual a zero, ó, que coincide com o eixo y. Isso. Então, x igual a zero. A minha aqui está... Primeiro deixar. Ó, x igual a zero. É uma reta vertical, que é o limite inferior. E agora outra reta vertical para ser o limite superior.
X igual a raiz de π. X igual a raiz de π. Muito bem. Então, x igual a raiz de π, x igual a zero são duas retas. A minha região está dentro dessa reta. No início, eu vi ela dentro de uma reta, dentro de uma faixa horizontal. Agora eu consigo visualizar aqui uma faixa vertical. Consegue? Limitar, essa faixa é definida por duas retas, x igual a zero, x igual a raiz de π. Então são esses limites que vão ficar no final. Ok? E agora eu preciso dos limites de y. E eu sei que os limites de y não serão os dois constantes. Porque se assim fosse, a região seria um retângulo. E a minha região aqui não é um retângulo. Então, qual é o limite inferior de y? Zero. E quando você fala y igual a zero, eu estou pensando nisso aqui, ó, na reta y igual a zero, tá? E é verdade, ó. Um pedacinho da reta aqui, ó, y igual a zero é o limite inferior de y. E qual é o limite superior de y? Olha, X. X. que é a identidade. Então, y igual a zero é o limite inferior, y igual a x, que é a identidade, é o limite superior. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, semelhante ao eixo y, eu vejo que por baixo eu tenho a reta y igual a zero, por cima eu tenho a identidade. Então, o limite de dentro vai ser de 0 a x. Tá? Com essa descrição, é possível resolver esse problema. Olha só. Então, antes de passar para o problema, alguma pergunta, gente, com relação a essa nova descrição da região D? A região é a mesma. Eu não fiz outro desenho. Eu só cobri ele diferente. Eu me referi a ele, né, com uma cobertura diferente. Eu tenho. Pode falar. Eu não entendi o porquê que o limite da esquerda não foi y igual a x. E sim x igual a zero. Porque agora a sua orientação não é mais esquerda. Eu quero a orientação do y. Vamos tá aqui, ó. Eu quero a orientação do y. A minha orientação do y é, quando eu falo de limite de x, eu falo de fronteiras à esquerda e à direita. Quando eu estou procurando limites de y, estou procurando limites acima, um limite acima e um limite abaixo. Tá? A orientação do x é da esquerda para a direita. A orientação do y é de baixo para cima. Só você lembrar do eixo x e do eixo y. Se você olhar para essa região aqui tem infinitos pontos. Tá? Todos esses pontos têm uma componente y, não tem? Sim. Tem ou não tem? Quais são os pontos que têm a menor componente y? Ou melhor, onde estão os pontos que têm a menor componente y? Y igual a zero. Y igual a zero. Onde estão os pontos que têm a maior componente y? Y igual a x. Percebeu? Sim. Então pensa assim, a região é uma nuvem de pontos. Os pontos que têm o menor y estão em cima do eixo x, que é y igual a zero. E os pontos que têm o maior componente y são os pontos que estão em cima da identidade. Tá? Então você vai se referir a ela aqui, ó, y igual a x. Então está aí a descrição de 0 a x. Agora foi? Foi. Beleza. Então, descrever a região. Na descrição original, não era possível resolver a primeira integral. Agora é possível. Porque a primeira integral é na variável y. E essa expressão tem y. Essa expressão aqui não tem y, então ela pode sair da integral. Então eu vou escrever a integral de fora, vou repetir a integral de fora. Cosseno de x ao quadrado sai da primeira integral. Eu vou ficar só com 1 dentro do dy. É ou não é? O cosseno saiu da integral do dy, ficou só 1. E a integral de 1 é fácil resolver. A integral de 1 é o comprimento do intervalo. Tá? Então aqui vai ser integral de 0 a raiz de π
cosseno de x ao quadrado dx, e o resultado dessa integral não preciso nem fazer a parte. Eu sei que vai dar x, vai dar y, e eu vou trocar por x menos zero. Então vai dar x. Então, o resultado é esse aqui. Então, a primeira integral de 1, o resultado dela é x. Coloquei à frente do cosseno, tá? Para não confundir lá com x ao quadrado que está dentro do cosseno, que é um argumento. Até esse ponto, tá ok? Tá sim. Tá? Então agora vamos para resolver a integral. Como eu resolvo essa integral? Vou copiar aqui e colar aqui embaixo, tá? Vou botar uma estrelinha lá, só para dizer que a gente vai continuar aqui. Depois eu posto lá na sala virtual essa Maria. Vou continuar aqui. Eu não sei essa integral de cabeça. Então vou aplicar uma técnica. A primeira técnica que eu penso em aplicar é a substituição simples. Tá bom? Então vejo, esse problema aqui, né? Esse problema. Relembra a regra da cadeia? Se lembrar a regra da cadeia, eu tenho certeza que vai sair por substituição simples. Posso ser confiante. Ah, mas como assim lembra a regra da cadeia? Tem um produto, tem uma função composta, e se eu derivar a função que está dentro, a derivada está lá fora. Porque a regra da cadeia tem assim, não tem? Você deriva a função maior com a outra dentro e multiplica pela derivada da função que está dentro. A regra da cadeia serve para derivar a função composta. Se eu olhar para uma expressão como essa e perceber que ela veio de uma derivação, né, de uma derivação de função composta, que parece que foi aplicada a regra da cadeia, aplico substituição simples, porque ela em grande parte desfaz o que a regra da cadeia fez. Aqui é uma função composta. Aqui eu tenho a função que está dentro. Quanto que é a derivada da função que está dentro? A derivada de x ao quadrado é 2x. E aqui fora eu tenho o quê? Eu tenho x. Poxa, se aqui fora tivesse 2x, seria exatamente a derivada da função que está dentro. Mas é x, é algo proporcional. Tá bom, já é o suficiente. Se aqui fora tiver exatamente a derivada da função que está dentro, ou pelo menos algo proporcional a essa derivada, para mim já é suficiente para dizer assim, ó, pode fazer por substituição simples, que vai dar tudo certo. Tá bom? Então, na questão da prova é algo similar. Na questão da prova, você vai pegar lá, vai resolver a integral, a primeira, vai só colocar, vai só repetir essa trigonométrica, e a integral que vai restar, vai te dar, o resultado dela vai ser algo que tem a ver com a derivada da função que está dentro. Também vai sair por substituição simples. Tá? Então faça as continhas lá com calma, o caminho é parecido com esse mesmo. Tá bom? Até aqui, gente, alguma pergunta? Posso começar a fazer a substituição? Pode. Então vamos lá. Quem eu vou chamar de U? Vou chamar a função que está dentro de U. E o du, consequentemente, vai ser 2x dx. Então essa aqui é a nossa chave de troca. Vou sair de um problema na variável x e cair num problema na variável U, usando aquela troca ali. O que era x ao quadrado vai ser U. Então o cosseno de x ao quadrado vai virar cosseno de U. Então, cosseno de x ao quadrado virou cosseno de U. Ótimo. E o x dx, eu vou tirar daqui, ó. O du é 2 vezes x dx. Logo, o x dx vai ser du dividido por 2. Tá? Que eu já posso colocar em evidência. Dividido por 2. Olha lá. Caímos num problema que a gente sabe resolver de imediato. Então, só repetir o meio. Qual é a função que deriva da cosseno? Qual é a integral de cosseno? Seno de U. Seno de U, muito bem. Volto para a variável original. O meu resultado é seno de x ao quadrado dividido por 2, com x variando
de zero até a raiz de π. Prova o limite final. Então vamos ter seno de raiz de π ao quadrado vai ser seno de π. Menos, tá? Pega a primitiva e joga o limite inicial, seno de zero. Aí vai dar para tirar a dúvida, exemplificar também, né, a dúvida do técnico. Seno de π é zero, seno de zero é zero. Então esse resultado aqui dá zero. Aí você não fica preocupado. Pode dar, uma integral dupla pode dar zero? Pode dar zero. Poxa, mas uma integral dupla não tem a ver com volume? Né? Uma integral dupla tem lá a minha superfície, ela está definida numa região. Deixa eu melhorar o gráfico. Por exemplo, assim, eu tenho aqui, estou no R3, eu tenho um gráfico de uma superfície e ela está definida numa região D. Aqui é o gráfico da função com duas variáveis e aqui é a região D. Então, uma integral dupla dessa função aqui, né, sobre a variação diária, vai ser o volume. Ok. De um sólido. Mas de qual sólido? Um sólido que tem esse padrão. A região D é a base dele e o teto dele é o gráfico da função f. Mas tem uma condição aqui. Tá? A integral é o volume, mas tem um si. Qual é o si que vem antes disso tudo? Se a função tiver imagem maior ou igual a zero. Tá? Então tem um si, então. Se a função tiver imagem maior ou igual a zero, ou seja, se o gráfico aqui da função estiver acima do chão, uma integral dupla aplicada sobre essa função vai medir o espaço entre o gráfico e o chão. Então vai me dar o volume. Tá? Que não é o caso desse enunciado. Se você olhar o enunciado aqui é a função cosseno. A função cosseno, você pode garantir que a imagem é sempre maior ou igual a zero? Não. No geral, não. Né? Porque o cosseno varia de -1 a 1. Tá? Então essa condição aqui não é satisfeita, a não ser que a região aqui for realmente bem limitada num trecho que o cosseno é realmente de 0 a 1, maior do que zero. Mas no geral eu não posso garantir isso, que eu acho que é isso que acontece aqui. Aqui, esses pontos, alguns têm imagem positiva, outros têm imagem negativa. A integral soma tudo. E, de certa forma, a região que está acima e abaixo do plano XY é a mesma, então ela se cancela. Então uma integral dupla pode sim dar zero. Entenderam essa observação? Não? Mas faz sentido sim dar zero. Uma integral dupla pode dar negativo, por exemplo? Aparentemente pode. Pode. É só o gráfico da função lá ser abaixo do plano XY. Tá? Se o gráfico aqui estiver todo abaixo do plano XY, ver se eu consigo ilustrá-lo aqui. Vamos supor assim. Aqui eu tenho plano XY, eixo Z, lá no eixo Z negativo. Meu gráfico está lá embaixo. Se você calcular uma integral aqui, ela vai fazer isso. Ela vai trazer o gráfico para cá, para o plano XY. Vai fazer como se tivesse de cabeça para baixo, né? Um mundo invertido ali. Uma integral sobre uma região como essa, ela vai te dar exatamente o oposto do volume. Tá? Ela vai te dar menos o volume. Então você vai achar um resultado negativo lá, que é exatamente o oposto do volume. Então uma integral, no geral, ela me dá a diferença entre os volumes que estão acima e abaixo do plano XY. Claro, se ela só tem região acima, ela me dá o próprio volume, como o exemplo aqui de cima. Se ela tem só regiões abaixo, como esse de baixo, ela me dá o oposto do volume. Mas se ela estiver um pouco acima e um pouco abaixo, vamos supor assim, tem um morrinho aqui e tem um valezinho aqui. Tá? Então uma integral sobre uma região como essa vai cancelar. Ela vai cancelar, porque se o volume acima é exatamente o mesmo abaixo, a integral vai cancelar tudo, vai dar zero. Então a integral dupla, no geral, me dá a diferença entre os volumes.
Ok? Com isso, gente, foi para esclarecer a dúvida de vocês, para responder lá a questão da atividade? Acho que foi agora. Foi? Tá bom. Alguém quer falar, que tem alguma questão para a gente resolver? Algum pedido? Então, se a gente não... Se vou resolver integral dupla, às vezes é importante eu saber inverter. Próximo passo agora é ver que casos em que inverter a ordem ainda é pouco. Tá? Inverter a ordem às vezes é insuficiente. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Para ilustrar, já colo aqui na página. Pode ser? Deixa eu ver aqui na lista. Aqui a gente já dá um passo além no conteúdo. Pode ser, gente? Vocês que sabem. Ninguém falou nada, Pode sim. Pode? Mas eu gosto de resolver sempre que vocês trazem para mim, porque é mais interessante. Pegando a lista aqui. Pegando a lista da questão seguinte. Questão 7, tá? Da próxima lista. Eu vou colar aí. Então, aqui é a questão 7, a lista 15.4. E eu tentei fazer essa, não consegui achar. Cheguei próximo do valor, mas não consegui achar ele não. Aí já mexeu nessa lista? Que bom. Já eu não consegui achar eu consegui achar o denominador, não sei como não consegui achar o numerador. Então vamos fazer junto, então? Onde é que está o perigo? Onde está o perigo dessa questão? Então, esse problema aqui é o seguinte. Eu calculo a integral dada colocando em coordenadas polares. Então aqui o autor já dá o direcionamento. Mas a ideia é assim, se ele não falasse nada, você vai resolver a integral. A integral está aqui. É a integral dupla. A função eu já conheço, ótimo, x ao quadrado dy. Aqui está dA, que é uma variação de área, mas de certa forma é uma ordem aqui genérica. Você que vai escolher dx dy ou dy dx. Vou deixar aqui em aberto. Vai depender da região. Cadê a região? A região é metade superior de um disco com centro na origem em raio 5. Então, o esboço é bem simples. Você vai fazer uma circunferência de centro 0, 0 e raio 5. Só que você não quer a região limitada por essa circunferência inteira. Você não quer o disco inteiro. Eu quero só a metade. E qual é a metade? A metade superior. Então, a região D é a metade superior de um disco com centro na origem e raio 5. Ok? Como é que eu vou descrever isso aqui? Se você for resolver em dx, dy ou dy dx, a dificuldade vai ser a mesma. Tá? Aqui, se você, olhando para a expressão, se você for integrar primeiro com relação a x, você vai integrar x ao quadrado, é fácil, posso colocar o y em evidência. Se você for integrar primeiro com relação a y, você bota o x ao quadrado em evidência e integra y. Então, com relação à dificuldade da integral em si, nesse exemplo, não há o que se discutir, porque ambas são fáceis, são polinômios. A descrição aqui é similar. Tanto em x quanto em y, ela será complicada. Por que complicada? Se você for descrever aqui faixa na vertical, você vai ter que colocar assim, duas retas para cobrir toda a região. Então, uma das retas vai ser x igual a menos 5, confere? E a outra x igual a 5. Então, x está variando.
x vai variar de menos 5 até 5. Você tem que ter duas retas para começar, para você ter duas constantes para colocar lá no final. Ah, mas falta a variação de y. Aí eu vou fazer aquela aplicação, tipo que eu fiz agora há pouco com a Aline. Essa região aqui é formada por infinitos pontos. Todos esses pontos têm um y. Quem tem o menor y? São os que estão aqui, ó, que é um pedacinho da reta y igual a 0. Tá bom? Quem tem o maior y? O maior y não é só o 5 nessa direção, porque nessa direção aqui é outro, nessa direção é outro. Então o y vai ser máximo, mas vai ser máximo fixo, né? Ele vai variar, e vai variar obedecendo a lei da circunferência, que é x² mais y² igual a 25. A circunferência de centro 0, 0 e raio 5. Se você for escrever a função aqui, é y igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. O mais a raiz é o arco de cima, o menos a raiz é o arco de baixo. Como eu quero me referir ao arco de cima, olha só o que vai ficar aqui no limite da integral. 25 menos x ao quadrado. Posso encarar assim? Posso. Mas mais à frente, a minha integral vai ficar bem pesada, percebe? E provavelmente eu vou fazer uma substituição trigonométrica. Então, qual é a dica aqui? Daqui para frente. Toda vez que a região for um disco, ou qualquer pedaço do disco, por exemplo, nesse caso, a metade de um disco, né, um setor circular, uma coroa circular, uma parte de uma coroa circular, qualquer partição do disco. Se você for descrever em cartesiano, vai ser complicado, vai aparecer raiz, vai ficar com limites um pouco pesado. Então, toda vez que a minha região for um disco ou qualquer partição do disco, é a dica que eu tomo para falar assim, ó, vale a pena passar para coordenadas polares. Tá? Então é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Se você perceber que não importa a ordem, dx, dy ou dy, dx, a dificuldade é a mesma, e em paralelo, observar que a região de integração é um disco ou uma partição do disco, você vai direto já passar para coordenadas polares. Tá bom, gente? Então nem vou me preocupar aqui em descrever a região em cartesiano. Eu vou passar para coordenadas polares. Querem perguntar alguma coisa até esse ponto? Comentar? Por enquanto tá beleza. Beleza? Então, eu fiz um vídeo para vocês, já até divulguei lá na sala virtual, explicando, né, passo a passo, lembrando as coordenadas polares, falando sobre o jacobiano e falando sobre como descrever regiões. Tá? Então, quem não viu ainda, dá uma olhadinha com calma. Eu fiz uma introdução do que eu acho mais importante e depois fiz alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente precisa lembrar? Que x é igual a r cosseno θ. Lembra que a gente já usou isso aqui lá no momento de calcular limite? Está só retomando. Aí nesse vídeo dessa semana eu relembrei lá como é que chega também nessa relação. Tá? Só você ver lá na sala virtual depois. O y é r seno θ. Então essa relação aqui de xy para r θ, nós já sabemos. Então eu vou sair de um problema xy e vou cair num problema em termos de r e θ. Em 3 passos. Primeiro passo, eu vou pegar a expressão e passar para r θ usando essa relação. Então tudo que é x, você troca por r cosseno θ. Olha aqui. Aqui é x ao quadrado, então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado, vezes y. Então vezes r seno θ. Tá? Mas isso a gente já fazia lá no cálculo do limite, usar essa relação. Se tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado, nós já demonstramos isso. Isso aqui equivale a r ao quadrado, direto. Pode também usar isso de forma direta. Tá? Bom, além disso, nós temos o dA. O dA não é dr e dθ diretamente. Tá? Vai aparecer um rzinho aqui, sempre. Eu explico também lá no vídeo por que aparece sempre esse R. Então aqui, ó, o dA, o dx, dy, ou dy, dx, você vai trocar o dx, dy, dx
você vai trocar por R, dr, dθ. Sempre vai ter um fator de correção aqui que é vezes R. Toda vez na integral dupla que você passar para polar, tem que multiplicar a expressão toda por R. Tá, é o nosso fator de correção. Mas é só lembrar disso. E lembrar dessa relação também. Tá, então isso é decorar. Agora o que fica sujeito à interpretação é a descrição. Você precisa saber descrever a região em termos de R e θ. Então isso aqui também eu faço vários exemplos lá no vídeo, tá, de como descrever essas regiões, que eu acho que é o mais importante. Porque essa relação aqui você vai decorar, você vai lembrar aí. O Rzinho você vai decorar também, não esquecer dele, o que a gente chama de jacobiano, tá? Que é o preço que a gente paga, né, por passar para polar. Mas o que fica agora realmente para a margem à sua interpretação é a sua habilidade em descrever a região em termos de R e θ. Então, para isso tem que estar claro para você o que é R e o que é θ. Então, antes de eu passar agora para a descrição, alguma pergunta sobre como passar aqui a função xy para R e θ e essa parte aqui do jacobiano? Não, acredita que o que eu não coloquei ao quadrado era o R no cosseno. Eu coloquei R cosseno ao quadrado. Eu não coloquei R ao quadrado no cosseno. Eu errei isso. Se você observar aqui é x ao quadrado. Então, se é x ao quadrado, você tem que colocar o R ao quadrado e o cosseno também ao quadrado. Entendi. Tá bom? Então, vamos descrever a região. Essa região aqui é formada por quantos pontos? Eu falei agora há pouco. Ela é infinitos pontos. Todos esses pontos têm um R. Mas o que é o R de um ponto, gente? Quando eu falo assim, eu estou aqui no plano XY. Né? Vou voltar aqui. Estou aqui no plano XY. Eu tenho um ponto no plano XY. O que é o R desse ponto? Esse ponto tem um R e tem um θ. O R desse ponto é a distância que vai desse ponto até onde? Até a origem. Tá? E esse ponto tem um θ. O que é o θ desse ponto? É o ângulo que esse segmento faz com quem? Com o eixo X. Todos os pontos aqui dessa região tem um R. Tem uma distância até a origem. A própria origem, que faz parte da região, é o ponto que tem o menor R. É ou não é? E os pontos que estão aqui na fronteira, na linhazinha, na circunferência, são os pontos que têm o maior R. Então, os pontos que estão em cima da circunferência aqui, no arco, são os pontos que têm o maior R, e a origem é o ponto que tem o menor R. Todos os outros pontos irão ter um R entre esses dois R's. O menor R, então, é 0, e o maior R é 5. Tá claro? Dos infinitos pontos que compõem essa região, o ponto que tem o menor R é a origem, que é R igual a 0, e os pontos que estão na fronteira, em cima da linha aqui, são os pontos que têm o maior R, que é igual a 5. Todos os outros terão um R entre 0 e 5. Foi ou não foi? Tranquilo. Foi. E o θ? Todos esses pontos têm um θ. Quais são os pontos que têm o menor θ? O θ ele nasce no eixo X positivo. Então esses pontos aqui, ó, que estão nesse segmento de reta aqui em cima do eixo X, como se fosse um ponteiro de um relógio, né? Que se estiver apontando para cá, todos esses pontos têm R valendo 0. Aqui tem um ponto que tem R igual a 20 graus, 30 graus, 45 graus, 50, 60, 90 graus. Aqui tem pontos, essa região tem pontos, então, com θ variando de 0 até quanto? O menor ali é 0. E o maior é 90? Parei aqui? Não, é π, exatamente. Todos os pontos aqui, ó, é meia volta, né? Os
pontos estão no primeiro e segundo quadrante. Então, são pontos que têm θ variando de 0 a π. É meia volta. Então, essa é a descrição. E aqui está a vantagem se passar para polar. Se a minha região for um disco, tá? Ou qualquer partição de um disco, tá? Centrado, a minha função aqui ficou mais complexa. Agora tem trigonométrica, potência trigonométrica. Eu multipliquei por um Rzinho extra, que é o jacobiano. Mas o meu limite, ó, são limites constantes. E aqui que está a vantagem se passar para polar. Ah, posso passar sempre para polar? Todo problema você pode passar para polar. Mas se a região não for um disco, os limites não serão constantes. Tá? Principalmente um disco centrado. Tá? Então, assim, a vantagem é essa. Oi? Professor, eu vi que você começou do dr para o dθ. Eu posso fazer o oposto? Começar primeiro o dθ, depois o dr? Pode. Observe que nesse caso os 4 limites são constantes. Sim. Então, se você botasse aqui dθ, dr, é só você inverter aqui. Botava o 0,5 por último e de 0 a π por dentro, primeiro. Ok? Sim, beleza. Beleza, porque são constantes. Você pode ver, quando os 4 limites são constantes, você pode inverter isso de forma bem direta. Tá bom? Agora ficou o problema. Então, cálculo, basicamente, cálculo 2 vai até aqui. Né? Da gente saber o momento de se passar para polar. Eu já falei. Se você observar, vai observar o gráfico. Se for um disco ou qualquer pedaço do disco, vale a pena passar para polar. Então, você tem que saber, você que tem que saber ter essa expertise de saber em que momento passa para polar. Feito isso, vem como passar para polar. Tem que saber a relação, tem que saber descrever a região, tem que lembrar do jacobiano. Tem esses 3 passos. Feito isso, você vai cair num problema. Que agora temos um probleminha aqui, que vai ser um pretexto para a gente, né, lembrar as integrais e tudo mais, mas não é novidade. A novidade do curso vai até esse ponto. Daqui para frente agora é revisão. Vamos rever aqui como é que resolve integral de polinômio, como é que resolve integral de cosseno ao quadrado, enfim, de potência trigonométrica. A gente termina a questão. Então, até esse ponto, gente, tem alguma pergunta? Vamos continuar? Tranquilo, pode continuar. Então, vou recortar aqui, ó. Problema, passar para outra página. Vou resolver esse problema aqui. Ah, posso resolver na ordem invertida? Posso, só você inverter os limites também, sem problema nenhum. Ah, mas eu tenho que resolver nessa mesmo. Tá bom também. Vamos lá. Como é que fica a resolução dessa integral? Agora é revisão. Vou resolver a primeira integral com relação a qual variável? Com relação a R. Observa que tem termos aqui que não tem R. Então eu posso colocar em evidência. Tudo que não tem R pode sair dessa integral. Por exemplo, cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. O que vai restar então nessa integral? Eu vou chamar aqui de I. Se o cosseno já coloquei em evidência, já saiu. E o seno já coloquei em evidência, vai sobrar o R ao quadrado vezes R vezes R. Então vai sobrar R à quarta. Todos viram? O que é um polinômio. Integral de R à quarta, R à quinta sobre 5. Com R variando de 0 até 5. Vamos fazer. Quando R for igual a 5, vai cancelar, né? Um 5 vai ficar R à quarta. 5 à quarta. 5 à quarta, 625. Ok? Quando R for 0, vai dar 0. Então o resultado da integral de dentro é 625, que é uma constante, que eu posso escrevê-la aqui fora. 625. Tá? Vou botar ela aqui fora. Vou chegar aqui um pouquinho para cá.
Ótimo. Aqui, 625. Até aqui, alguma pergunta? Coloquei o quociente Não é quadrado. R elevado a 5? Oi? R elevado a 5, né? Dá 3.125. Fala de novo. Entendi. Dá 3.125, porque eu tinha feito errado como ele sendo com expoente menor. Não, aqui é R ao quadrado. Vamos conferir junto aqui. Vamos lá. Aqui é R ao quadrado. Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho outro R. Então a integral ainda fica aqui com integral de R a quarta. Confere? Sim, aí derivando fica R a quinta sobre 5. Integrando fica R a quinta sobre 5. Quando R vale de 5... Então, dá 3.125. 5 elevado à quinta é 3.125, mas divide por 5. Ah, tá. Não, tá certo. Não é verdade? Ou simplifica, né? Ou simplifica. 5 elevado a 5 dividido por 5, aí tira um 5, né? Tira um expoente. Aí fica 5 elevado a 4. Beleza. Confere? Confere. Então, beleza. Então, falta ainda agora a última integral. Ó. A última integral é cosseno ao quadrado vezes seno. Que eu posso usar a substituição simples. Observa que é uma função composta e a derivada da função que está dentro aqui, ó, está aqui fora, ou algo proporcional a ela. Você bate os olhos em cima da expressão. Você perceber que lembra a regra da cadeia, tem função composta, derivada da função que está dentro está ali fora, ou algo proporcional a ela, isso aqui vai sair sim por substituição simples. Vou chamar o U de cosseno, consequentemente o DU vai ser menos seno de θ de θ. Vou sair de um problema da variável θ e cair num problema da variável U. Aqui vamos ficar com 625, que eu só estou repetindo. O que era cosseno? Vai ser U ao quadrado. Então tá aqui, ó, o que era cosseno ao quadrado ficou U ao quadrado. Ótimo. O que é seno de θ, você vai tirar daqui, ó. O seno de θ, du é igual a menos seno de θ. Logo, seno de θ vai ser igual a menos du. Posso colocar o menos já para fora? Não posso? Então, vamos ficar com menos 625. Integral de u ao quadrado. Essa aqui você sabe também, um polinômio. U ao cubo sobre 3. E o U, menos 625 sobre 3. O U é quem mesmo? O U é cosseno. Então é cosseno ao cubo de θ. Com θ variando de 0 a π. Vou jogar o limite final. Vou ficar com menos 625 sobre 3 cosseno de π. Menos, vou jogar o limite inicial, menos 625 sobre 3 cosseno de 0. O cosseno de π é menos 1, então acaba ficando 625 positivo. Vê se está certo aí a continha, gente. E aqui a gente fica mais, cosseno de 0 é 1. Também fica com 625 positivo sobre 3. Então, 625 mais 625. 1250, né? Então, aqui temos 1250 dividido por 3. Tá? Que é o resultado final. Então, continha. Depois vocês conferem se está certo essas continhas. Revisão. Revisão de substituição simples, revisão de integral de potência trigonométrica, revisão de integral de polinômio. Mas a gente precisa passar por isso, né? Também faz parte do curso a gente rever essas partes. Ok? Até aqui, gente. Como é que tá?
Tranquilo. Tranquilo, Aline, Derek. Tá, pra mim, coordenada polar é um pouco mais tranquilo. Beleza? Então tá jóia. Então, a prova dessa semana, né, para vocês resolverem essa questão aí de integral dupla, de inverter ou não, saber inverter. A prova 3, né, que eu já vou colocar em seguida, vai ser sobre essa parte de substituição, né, de variáveis e principalmente essa de você trocar para polar. Tá bom? Aí feito isso, né, na semana que vem eu já começo a postar alguma coisa já sobre integrais triplas, né? Que vocês vão ver que na verdade é só uma novidade, porque assim que a gente resolver a integral de dentro da integral tripla, a gente vai cair na integral dupla e vamos continuar trabalhando e revisando a integral dupla, tá? Então a integral tripla, a novidade é só a primeira. Uma vez que a gente resolver a primeira, a integral de dentro da integral tripla, a gente vai cair numa dupla. Então a gente vai continuar ainda passando por integral dupla ainda no decorrer do curso. Então é isso, gente. Vocês querem resolver mais alguma questão? Quer que eu fale sobre algum tópico? Tá? Não tem regra. Estou à disposição. Ok, então eu estou satisfeito. Então podemos terminar? Fala aí para mim. Por mim, tudo bem. Entendi bem. Tudo bem? Então tá jóia. Derek, mais alguma questão? Gostaria que a gente comentasse alguma coisa? Aline? Não, acho que tá tranquilo. Tô dando uma olhada aqui na prova agora. Acho que agora foi. Aquela que eu tava com dúvida. Acho que agora eu consegui resolver. Ah, então beleza. Então tá bom, gente. Então, muito satisfeito. Então, desejo a vocês aí bom final de semana, né? Bons estudos. Quem não postou ainda a prova, né? Capricha aí nas questões, posta lá. E semana que vem a gente continua. Vou postar o material lá do Integral Tripla. Semana que vem tem mais trabalhos aí pra gente. Tá bom? Grande abraço. Boa semana. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite, gente. Até mais. Até mais.